Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor para todos. Que bom estar novamente aqui. Damos graças a Deus por todas as suas bênçãos. Diz a palavra de Deus que esta é a vontade de Deus. Orai sem cessar. Dai graças em tudo. E se estáis sempre gozosos, alegres, cheios de alegria e gratidão. Amém? Essa é a vontade de Deus, de nosso Senhor. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Orar sem cessar. Dai graças em tudo, mesmo por aquelas coisas que parecem que não estão certas. E devemos sempre estar nos regozijando no Senhor. Alegres, né? Essa é a vontade de Deus. Eu te louvo, Pai querido. Tu estás aqui nesse lugar. Senhor, eu te dou graças com todo o meu coração por mais uma noite na Tua presença. Senhor, pedimos que o Senhor seja o nosso convidado principal essa noite. Senhor, a Tua palavra diz que se estiverem 2 ou 3, Tu estás no meio. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui. Nessa noite escolhemos para estar na Tua presença. Que flua Teu Santo Espírito. Que a Tua presença seja, Senhor, nossa alegria hoje, a nossa paz. E nós possamos aprender da Tua palavra. Nos dê um coração humilde, Senhor, de querer aprender a Tua palavra. Nos dê fome e sede para aprender em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao Teu nome santo, Deus. Como vocês estão? Aleluia, que bênção, que bênção. Nós estamos bem, muito felizes também, poder compartilhar um momento mais com vocês. E essa noite eu quero falar sobre a vontade do Senhor, um fundamento principal para a nossa vida de oração. A vontade de Deus. Olha como ela é importante, a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não sabem a importância que tem você estar alinhado, alicerçado com a vontade de Deus. Se você entender a importância da vontade de Deus, as suas orações vão ser respondidas, porque você nunca vai orar quando você sabe que algo não é da vontade de Deus, não é verdade? Então, quando você sabe qual é a vontade de Deus, então você vai caminhar alinhado com a vontade de Deus. E vamos ver o que diz a Bíblia sobre a vontade de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos ler. Que tremendo fundamento da vontade de Deus. 1 de João, capítulo 5. Muito obrigado. 1 de João, capítulo 5. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória ao Teu nome, Pai. 1 de João, capítulo 5. Misericórdia para mim, que não achei. Achei. Olha que interessante aqui. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Olha só, esta é a confiança que temos nele. Se nós pedirmos, se a gente orar, pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A vontade de Deus, a vontade de Deus. É muito importante que você hoje receba de parte de Deus. Como é importante você orar alinhado com a vontade de Deus. Porque a promessa diz que se esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fica comigo, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Que maravilha. Olha, que tremendo saber disso. Então, se você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder. E você não pode duvidar. Porque quando há algo da vontade de Deus, então Deus vai fazer. Só espera o tempo do Senhor. No tempo certo Ele vai fazer. Vamos ver qual é o problema que temos aqui, os cristãos. Muitos cristãos
principalmente pessoas novas na fé, não sabem o que é a vontade de Deus, têm dúvidas, têm conflito com a vontade de Deus, ficam perdidos na hora da vontade de Deus, acham que tudo é mistério. Porque tem uma palavra que diz que é o mistério da vontade de Deus. Então, muitas pessoas ficam perdidas e acham assim, será que é da vontade de Deus? Então, você não pode orar assim. Quando você sabe que uma coisa é a vontade de Deus, você tem que orar com muita convicção, sabendo que é da vontade de Deus que as pessoas sejam salvas, primeiramente. Que pessoas sejam curadas. Olha, há um conflito teológico nisso aí, mas Deus quer que as pessoas sejam curadas. Deus ama seus filhos. Deus é Pai. E assim como você tem tanto amor por seus filhos, jamais você desejaria que nenhum dos seus filhos sofra nenhum dano. Da mesma forma, seu Pai Celestial, aquele que deu tudo por ti, aquele que entregou seu próprio Filho Jesus, Ele quer que você seja curado. Ele te ama e Ele quer te dar os desejos do teu coração. Ele quer te prosperar. Ele quer abrir as janelas do céu sobre ti. Então tem coisas que você precisa saber que é da vontade de Deus. Agora, quando você orar, tipo assim, né? Senhor, se for da tua vontade, que eu perdoe um irmão que está chateado comigo, que ele me ofendeu, me mostre, Pai. Só se for de tua vontade, está certa essa oração? Porque o perdão, ele é um fundamento muito importante, um estilo de vida do cristão. Então você precisa entender que há coisas, você não pode orar assim, Senhor, se for de tua vontade que meu tio seja salvo, Senhor, faça que ele receba Jesus. Claro que é a vontade de Deus que ele seja salvo, porque Ele não quer que nenhum pereça, que todos vão para o arrependimento. Amém? Está entendendo? Tem coisas que você precisa entender que são a vontade de Deus é como uma rocha inamovível, que você não pode mexer com ela. A vontade de Deus, ela é sagrada. Então, quer saber qual é a vontade de Deus? Olha, está aqui na palavra. É só você ler os mandamentos e você vai saber que tem coisas que são da vontade de Deus, não dá para você alterar, não dá para você mexer, porque ela é sagrada. Amém? Dá para entender? Vamos dar um outro exemplo aqui. Senhor, esse aqui é um conflito muito grande que acontece, infelizmente, em nosso meio. Às vezes tem mulheres que oram para que certa mulher, que o pastor fique viúvo para eles poderem casar com ele. É tremendo isso, mas acontece. Já ouvimos orações assim. E pessoas que tiveram que fazer confissão, mulheres que oram para que a mulher do pastor morra, para ela poder ficar com o pastor. É terrível isso. Então, esse tipo de orações, você sabe que não são da vontade de Deus. Quero falar sobre algo importante. A vontade de Deus. Assim como existe a vontade de Deus, também existe a vontade de Satanás, do diabo. E ele quer mesmo que as pessoas façam a vontade dele. Existe a vontade do homem. E esse é o problema. Que muitos de nós estamos cheios de nossa própria vontade. E aí que vem o problema. Por isso a gente precisa entender isso aqui. Que você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, ela é boa. Ela é agradável. Ela é perfeita. Amém? Vamos ler isso. Vamos ler porque isso está na palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Rapidinho aí. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Hoje estamos aprendendo um fundamento muito importante. Quando você quer viver uma vida mais ativa de oração, precisa entender qual é a vontade de Deus para você orar de acordo com a vontade de Deus. Versículo 1. Romanos 12, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Ela é perfeita. Ela não é ruim, meu irmão. Ela não é má. Ela não é difícil de aceitar. Ela é boa. Ela é agradável. Ela é perfeita. Talvez você deve estar até pensando, mas será mesmo que a vontade de Deus para a minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes a gente se resiste um pouco e fica com medo da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que ela é boa. Amém? Ela é agradável, ela é perfeita. Então não tenha medo, porque sempre vai ser boa. Se ela não é boa para você, eita, acho que você deve estar pensando em libertação. Porque deve ter tendo alguma guerra com Deus. Por isso as pessoas ficam muitas vezes ansiosas, ficam com medo, com preocupação, ficam aflitas, porque eles estão resistindo a alguma coisa de Deus. Quando uma pessoa está passando, está oprimida, está aflita, está muito angustiada, ela está lutando contra algo. Então, o único momento para que essa pessoa tenha paz é quando ela se rende ao Senhor. Quando ela se entrega ao Senhor, sabe o que acontece? Deus te dá uma paz. Aí que acabou a guerra. Deus te dá paz e te dá a graça para você viver a vida abundante de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nunca esqueça disso. E ela vai alinhada com a oração. Nós precisamos viver uma vida mais ativa de oração, amados. Se a gente não orar mais, nos estará faltando algo importante em nossa vida espiritual. Nenhuma igreja pode começar sem oração. Nenhuma atividade espiritual pode existir se não existe oração de por meio. E o que está acontecendo hoje em nosso tempo é que as pessoas têm preguiça de orar, têm dificuldade para orar, não estão acostumadas a orar. E orar é a coisa mais linda que você pode fazer, é algo agradável, porque isso te leva para a sala do trono, te leva para a presença de Deus, te leva para você estar na intimidade com aquele que tanto te amou e te ama e sempre te amará, que é seu Deus, seu Pai Celeste. Amém? Você está recebendo? A vontade de Deus é muito importante na sua vida de oração. Se você compreender qual é a vontade do Senhor, então você vai ter paz. Quando as coisas, aconteçam coisas na sua vida, você vai orar de acordo, alinhado com a vontade de Deus. Se há um versículo na Bíblia que você precisa decorar, é esse aqui. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, nós temos as petições que fizemos. Aleluia. Amém. Parece uma fórmula, mas algo que dá resultado. Você ora com a vontade de Deus, ele nos ouve. Amém. Ele te ouvirá e ele vai te atender o pedido de oração tão importante que você tem para ele. Amém? Uma pergunta. Você sabe que aquilo que você está pedindo a Deus é a vontade de Deus para a tua vida? Que Deus te dê essa convicção, a fé, a revelação, o entendimento. Mas você me pergunta, talvez, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Então, tem pessoas que não sabem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é específica, ela está muito relacionada com o propósito de Deus para a tua vida. Qual é o propósito? Qual é a missão que Deus tem para você? Para que Deus fez você? Para que Ele te criou? Né? Então, se você andar alinhado com o teu propósito, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Agora, tem situações, todos os dias a gente está decidindo coisas. Todo tempo a gente está decidindo. O que eu faço? Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Que roupa me coloco para ir na igreja? Me coloco com essa roupa ou aquela outra? Qual é a igreja que eu vou congregar? Será aquela igreja pequena, onde está perto da minha casa? Ou é melhor eu ir àquela igreja lá no centro, com aquela grande igreja? Tem pessoas que precisam tomar essas decisões todos os dias. Eu fiz um estudo recente, um estudo que a gente está decidindo a cada segundo.
Diz que nós precisamos tomar decisões. Eu tinha a estatística das decisões que a nossa mente, o nosso cérebro tem que tomar. E hoje em dia, mais do que nunca, não é como 2000 anos atrás. 2000 anos atrás era mais fácil, mas hoje temos um catálogo de opções. Você pode tomar esta decisão, ou isso aqui, ou isso aqui. Temos muitas decisões que podemos tomar. E aí entra um negócio chamado o espírito de confusão. Você fica confuso. Aí você não sabe qual é o caminho. E a Bíblia diz, filho, não torçais a mão esquerda nem a direita. O Senhor te disse, este é o caminho. Andai nele. Amém? Andai nele. Deus vai revelar e te vai dar um entendimento sobre o caminho de Deus que você precisa seguir. Então, isso vai te dar sabedoria. Nós estamos falando sobre a importância da vontade de Deus na sua vida. Por que nós precisamos saber da vontade de Deus? Porque se você ora alinhado com a vontade de Deus, as suas orações vão ser respondidas. É da vontade de Deus que teu filho esteja no caminho do Senhor. É a vontade de Deus que a família esteja servindo a Deus, porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a vontade de Deus que esse bairro conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? É da vontade de Deus que essa igreja esteja lotada e cheia. Amém? É da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você não tenha fruto. Deus quer que dê muito fruto, porque a Bíblia diz que aquele que dá muito fruto será seu discípulo. Amém? A Bíblia diz, se permaneceis em mim, diz, separados de mim nada podeis fazer. Mas quando você está alinhado com Deus, você vai dar muito fruto. Amém? Que coisas a gente às vezes não entende da vontade de Deus? Se você não entender sobre a vontade de Deus, meu querido, eu te sugiro você conhecer os mandamentos. Nos mandamentos aí está. Você sabe que você não pode matar, você não pode mentir, você não pode fazer coisa errada, não pode desejar a mulher nem o marido do próximo, né? Não pode fazer todas essas coisas. Então isso são coisas simples. Hoje eu venho te falar sobre a importância da vontade de Deus. Muitas pessoas têm confusão. As pessoas têm conflito às vezes. Agora veja só, outro ponto importante é sobre o fatalismo. O fatalismo é algo que as pessoas pensam que é a vontade de Deus. Eu vou te contar, quando eu era jovem, às vezes eu não tinha muita maturidade na palavra, era muito novo, né? E às vezes eu ia fazer uma viagem missionária, ia para uma cidade, para uma certa cidade, para poder pregar o Evangelho. Oh, meu Deus do céu, e era terrível. Eu não tinha fruto nenhum. Nenhuma pessoa aceitava que eu falasse de Jesus. Lá na Argentina é bravo, viu? Muita gente católica, né? Era uma época, uns 20 anos atrás, onde era muito difícil pregar o Evangelho. Lá em Buenos Aires, no estado de Buenos Aires, tinha lugares do interior que eram muito influenciados pela Igreja Católica. Eu me lembro que fazia viagens missionárias, pastor, e eu ia para falar de Jesus, todo mundo me fechava a porta. Teve uma vez, onde me mandaram no carro da polícia, eu fui lá dentro da viatura, me levaram para a delegacia, pensando que era bandido. E eu estava dizendo, Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu estava pregando o Evangelho, eu estava cheio de folhetos nas minhas mãos, ia com a mochila cheia de folhetos, eles pensavam que era ladrão, né? Aí um vizinho foi e me denunciou. E aí chegou o carro da polícia. Nossa, eu me lembro que uma vez, eu fui com um irmão, né? Os dois estávamos evangelizados, íamos porta a porta, de repente chega 1, 2, 3, 4 carros. Com os cavalados, parece que tinha assistido de devocional Rambo. Eles estavam com a arma assim, apontando para nós. Um movimento em falso já era, né? Todo mundo apontando para nós, pensando que éramos bandidos. Aí nós tivemos que mostrar para eles, né? Que éramos missionários, que tudo que tínhamos no bolso era folhetos evangelísticos. E era na época de Semana Santa, né? Então, eles pediram desculpa, nos liberaram depois. Rapaz, não venha para esse bairro, para aqui. Não, a gente não vai voltar mais para aqui. Não venha, porque esse pessoal é muito complicado. Eles falam, tá certo. Éramos muito jovens naquela época. Mas ficou a pergunta, né? Deus, não seja a vontade de Deus vir para aqui.
Então, quando algo não dá certo na tua vida, quando algo dá errado, a primeira tentação que você tem, talvez não é da vontade de Deus. Aí você desiste. Aí você deixa. Aí como que fica? Tem momentos na tua vida que você precisa entender que a vontade de Deus para a tua vida não é para você desistir facilmente, você precisa perseverar. Por isso, você precisa conhecer a palavra de Deus e ter comunhão com Deus para que você possa ouvir a voz do Senhor quando algo é da vontade de Deus, quando algo não é. Naquela época eu era muito novo, eu pensava que, bom, como eu tive tantos problemas, talvez não era da vontade de Deus. Mas vamos ler uma passagem aqui para poder te explicar um pouco mais sobre isso. Eu te ler 1 Reis, um episódio aqui de Elias. Isso aqui não estava no roteiro, mas vamos ler. Já pensou Elias quando ele tinha que orar pela chuva? E ele disse que foi orar 7 vezes por chuva. Aí, primeira vez não aconteceu nada, na segunda vez não deu certo, e aí já foi 3, 4, 5 vezes. Imagina se ele ia desistir na terceira, na quarta vez. Amém? Então a gente precisa ter muita sabedoria. Aqui começa quando Elias prediz, né? Versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aqui ele profetiza que não ia ter chuva. Então ele dá uma palavra aí, profetizando ao rei Acabe, que ele era muito, muito ímpio, casado com Jezabel, meu Deus do céu. E aí foi que aconteceu esse problema, né? Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui que eu vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Que maravilhoso! A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Qual é o princípio aqui? Elias começou a orar por chuva. Ele tinha primeiro lançado a profecia, quando lemos em 17:1, que ele prediz que não haveria chuva por 3 anos. Depois de todo esse período, ele sente de Deus agora de orar pela chuva. Ele disse que era um homem sujeito, era muito humano, cheio de defeitos e problemas como todos nós. Mas ele orava e Deus respondia a ele. Ele atendia. Deus ouvia a oração do profeta. E acaba que eu venho te dizer, meu irmão, imagina só Elias orando a 2ª, 3ª vez, não dava certo, não havia nenhuma sinal de chuva, nenhuma nuvem só, né? Se ele desistia na 3ª, na 4ª vez. Então, eu venho te dizer, meu irmão, assim como o pastor ora, não podemos desfalecer, nem esmorecer de orar. A vontade de Deus é que a gente ore sem cessar. Não podemos parar de orar. E isso que acontece, muitas pessoas deixam de orar, meu irmão, porque não vem resultado imediato. Vivemos um mundo onde as pessoas querem resultados para já querem que aconteçam as coisas.
Então elas ficam assim ansiosas. E quando Deus não atende na hora, ficam desanimados. E por isso que as pessoas não oram, né? Então nós precisamos entender que a vontade de Deus, a gente é orar e não desfalecer. E como diz aqui a versão que ele não esmorecer. Amém? Não deixe de orar, meu irmão, por sua família, por seus filhos, pelos seus seres queridos. Ore pela salvação deles. Ore sem cessar por eles. Ore por seus filhos. Abençoe seus filhos. No momento certo, essa chuva de bênção chegará para a sua vida. Não desfaleça. Não desista, meu irmão. Não desanime tão fácil. Acredite que seu Deus Todo-Poderoso, Ele vai atender. A Bíblia diz, Ele nos ouve. Se nós falamos com o Pai e oramos segundo a sua vontade, então Ele nos ouve. E o que acontece se Ele nos ouve? Então sabemos que temos as petições que Ele fizemos. Guarde essa promessa no seu coração. Guarde 1 João 5, versículo 14 e 15. Para você anotar na sua Bíblia. E nunca, nunca esquecer que essa é a confiança que temos nele. Que se nós pedimos alguma coisa, Ele nos ouve. Amém? Nós vimos orando hoje. Estou muito feliz. Porque o meu filho, ele estava passando. Eu tenho um filho Christian. Ele é nosso segundo filho. Um dia desse eu vou trazer ele para aqui. É muito parecido comigo, só que ele é magrinho, versão magrinha. O meu filho Christian, ele está trabalhando, ele estava desanimado porque esse ano ele começou a trabalhar como corretor de imóveis, né? Começou como estagiário, começou a fazer o trabalho com imobiliária. No começo se deu bem, mas passou um período que não vendeu nada. E o coitado estava tão desanimado e até desesperado porque queria pagar suas contas, né? Ele já é adulto, já tem 28 anos, mas mora conosco. Então ele desanimou tanto que disse, vou começar a dar currículo, não vai dar certo, não consigo vender. E a gente orando por ele, filho, não faça isso. Persevera mais um pouco, vai dar certo, Deus vai te abençoar. Não, e ele saiu, nesses dias ele saiu a dar currículo, né? Então, hoje, o dono da imobiliária onde ele trabalha falou para ele, filho, disse, não faça isso, eu vou te ajudar um pouco para você. Como ele só trabalha com comissão, né? Ele só dá uma ajuda para ele se mover, para ir até a construtora. E hoje venho contando que ele vendeu um apartamento. Assim que ele estava. Mas a gente orou tanto por ele. Até eu fiquei até preocupado porque demorava muito a resposta, né? Mas hoje venho dizendo, olha, meu cliente assinou um contrato, Deus seja louvado. Que maravilhoso. Não sabíamos que isso era a vontade de Deus. Que a vontade de Deus ele era perseverar mais um pouco. Amém? E eu venho te dizer hoje, olha, o pastor não sabia que eu ia pregar sobre isso. Você não sabia que ia pregar, mas ele deu a palavra certa, né? Não desfaleça. Não desfaleça. É necessário a gente orar sempre e não esmorecer, não desfalecer. Porque isso é da vontade do Senhor, que a gente continue perseverando na oração. Amém, minha irmã? Amém. Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. E Ele quer ajudar você. Isso não é uma conversa fiada, não é um slogan, nem uma realidade. Eu venho dizer hoje que você precisa viver uma vida mais ativa de oração. E para você viver uma vida ativa de oração, não esqueça desse fundamento. Esse aqui é um fundamento bíblico. É a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é muito importante para você orar. Então você sabe que a vontade de Deus é que você seja bem sucedido, que você seja um homem próspero, que você tenha os desejos do seu coração atendidos por seu Deus. Isso quando você caminha com Deus, você está andando fora da vontade de Deus, não é Deus que vai deixar você, é você que decide andar por outro caminho. Entende? Então, tem pessoas que são cristãs, mas não têm compromisso com Deus. É muito difícil que Deus possa atender essas pessoas porque vivem segundo os seus próprios códigos, fazendo sua própria vontade. Cuidado com você querer fazer a tua própria vontade. Porque seu Deus Todo-Poderoso, Ele precisa que haja consagração na sua vida. O próprio Jesus Cristo, quando Ele estava no jardim do Getsemane, ele passou um momento muito difícil. Ele começou a ficar com medo.
Ele sabia que todo o peso do pecado da humanidade estava sobre os seus ombros, sobre ele. E ele sabia o que ele tinha que passar. Então, naquele lugar, o Getsemane, ele fez uma oração. E ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, que eu não faça minha vontade, senão a tua. Essa é a oração mais difícil de fazer. É a oração do Getsemane. Todo ser humano precisa começar por aí. Todo dia você deve orar: Senhor, que não se faça a minha vontade, senão a tua vontade. Amém? É tão importante a vontade de Deus que ela está incluída na oração do reino. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Jesus Cristo orou com a vontade de Deus. Jesus, olha, vou te dar mais um texto para você. Estou terminando, amado. Sei que a gente está atrasado, né? Mas, por favor, guarde essa palavra. Quero que você guarde no teu coração, porque ela é tremenda. Escuta só o que Jesus dizia sobre a vontade de Deus. Cadê o versículo aqui? Vamos ler João capítulo 6. Se tiver um voluntário que quer ler, por favor. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Uau. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Aqui está a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele está orando e falando sobre a importância da vontade de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles se percam, né? Mas olha que lindo que Jesus diz: eu vim não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, meu amado? Que essa seja a sua oração. Todos os dias, ora: Senhor, não me deixe eu fazer minha própria vontade, que eu faça a tua vontade. Quando você tem esse estilo de vida, esse estilo de vida e essa oração contínua, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida, realizada e feliz, porque você vai estar fazendo a vontade do seu Pai. Isso não significa que não vai ter problemas, porque fazendo a vontade do Pai, a gente vai se enfrentar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, então virão problemas. Sejam bem-vindos. A gente resolve na oração. Amém? Pode vir todos os problemas que quiser, mas quando você está fazendo a vontade do Pai, você não tem nada que temer, não tem que se preocupar. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Faça a vontade do Pai. Ore fazendo a vontade do Pai. Ore pedindo a Deus que a vontade de Deus seja mais importante na sua vida. O rei Davi, no livro do Salmo, disse: fazer a tua vontade, Senhor. Eu me deleito, eu me agrado. Eu quero fazer a tua vontade. É bom fazer a tua vontade. E aqui preciso repetir a vocês que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Diga comigo: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Vamos falar mais alto para que escute o pessoal do YouTube. Ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Aplauda, Senhor. Ore com a vontade de Deus. Peça a Deus que Ele te ajude a você amar a vontade de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade. Então, olha, eu estou feliz. Tem pessoas, irmãos, que precisam de uma grande multidão para se sentirem realizados e pregar a palavra. Eu estou feliz que você veio essa noite. Amém? Porque eu sei que Deus tem propósito. Se você desejar fazer a vontade de Deus, olha, o culto valeu a pena. A nossa reunião de hoje valeu a pena. Porque
que Deus ama as pessoas, e eles se importam com tua vida. E hoje à noite eu vim para te dizer como é importante a vontade de Deus na tua vida. E também te alertar que se você não desejar fazer a vontade do Senhor, você entra em problemas. Você precisa reconhecer ao Senhor em todos os caminhos. Todas as decisões que você toma na sua vida, precisa reconhecer Deus. Você precisa orar com a vontade de Deus. Olha, eu não estou dizendo que você não vai usar o sentido comum. Lógico que tem decisões que não dá para você esperar muito tempo para receber uma revelação do céu. Não estou dizendo isso. Lógico, você precisa usar da inteligência, do conhecimento que Deus te deu. Mas Deus ama aquelas pessoas que têm uma dependência com Ele, que sabem que é muito importante a decisão que tomam. Você todo dia tem que tomar uma decisão. Como é que sabe que aquela decisão que vai tomar é de acordo com a vontade de Deus? Por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu vou terminar essa aula de hoje, dessa escola de oração. Amém? E vou te dando um exemplo. Olha, na época quando caíram nas Torres Gêmeas, aquele atentado terrorista, eu li um artigo de algo tremendo que aconteceu esse dia. Muitas pessoas naquele dia foram ao trabalho, normalmente, né? E esse dia fatídico, né? Que acabou com a vida de mais de 2.000 pessoas, né? Pessoas que nunca pensaram jamais na sua vida que aconteceria o que ia acontecer. Aquele 11 de setembro de 2001, acho que foi, né? E eles foram para o trabalho, mas teve algumas pessoas que tiveram alguns imprevistos, assim, antes de sair. Por exemplo, teve uma mãe que justo esse dia tinha uma reunião importante e tinha um encontro lá nas Torres Gêmeas, no Wall Street, não me lembro como é o lugar, e ela tinha que ir, né? No World Trade Center. Ele tinha que ir a seu trabalho. E esse dia justo marcaram uma reunião assim de última hora na escola das suas crianças. E a mulher disse, o que eu faço? Vou para fechar aquele contrato ou vou para atender meus filhos? Aí teve que ir para atender os filhos, né? Família é prioridade. E só por essa decisão, ela salvou sua vida. Se tivesse ido trabalhar, ela ia morrer naquele lugar. Teve outro que teve um problema no sapato. Aí teve que passar por um sapateiro para consertar o sapato, porque não podia ir sem sapato, né? Só por esse pequeno detalhe ele salvou sua vida. Outro, que não sei o que aconteceu, foi de último momento, ele teve que, em vez de ir ao trabalho, se desviou do caminho, se atrasou e ele pegou assim uma condução que terminou demorando ele. E quando ele foi chegar, já não tinha mais Torres Gêmeas. Olha só, pequenas coisas que aconteceram naquele dia, né? Que por causa dessa decisão eles salvaram suas vidas. Se eles iam naquele dia trabalhar, com certeza ia acabar acontecendo tudo o que aconteceu, né? Então, como é importante a gente orar com a vontade de Deus. Porque você não sabe o que está na frente. Você entende o que estou falando? Você não sabe, vivemos em tempos tão perigosos, tão difíceis, que não quero que você tenha medo, mas eu venho te alertar, como servo de Deus, que você precisa orar todos os dias de acordo com a vontade de Deus. Às vezes você está muito apressado, está por fechar um negócio, olha, aquele cliente parece uma benção, né? Então você está por fazer o contrato com ele, mas algo dentro de você diz, não tem paz. E quando você não tem paz, meu irmão, com certeza o Espírito Santo está te alertando para você não assinar aquele contrato, porque seguramente vai ter problema. Por isso é importante, ore pedindo a vontade de Deus para que você seja bem sucedido em todos os teus caminhos. Deus quer que você nessa noite receba essa palavra e que você ore de acordo com a vontade de Deus. O primeiro passo aqui é você aprender a orar com a vontade de Deus. Amém? Alguém está entendendo sobre a importância da vontade de Deus? Todas as outras coisas são coisas adicionais. Se você aprende sobre a importância de orar com a vontade de Deus, meus amados, então você vai ver uma vida de oração com resultados. A Deus seja glória. Amém? Vamos orar. Vamos encerrar agora, pedindo a bênção do Senhor.
Que Deus possa nos ajudar. Vamos ficar de pé. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E Deus quer que você faça todo dia essa oração. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, não a minha. Porque a Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Amém? Não nos devemos apoiar em nosso próprio entendimento, em nossa própria prudência, em nossa própria inteligência, porque não, ela não presta. Nós somos humanos e nós não sabemos o que está na frente. É melhor você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Amém? Antes de você sair de casa, Senhor, me guia com teu Santo Espírito. Quero fazer a tua vontade e quero que o Senhor se agrade de minha vida, que eu possa te glorificar, Pai. Amém? Em nome de Jesus. Oremos. Pai, graças te damos. Obrigado pela palavra. Obrigado porque tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu quero declarar sobre essa igreja que somos, Senhor, pessoas que obedecemos à vontade de Deus. Não somos aqueles que nos resistimos à tua vontade. Nós queremos te agradar, Pai querido. Queremos te glorificar. Queremos que o Senhor se agrade de nossas vidas, Pai. Por isso nos ajuda a amar a tua vontade. Nós queremos fazer a tua perfeita vontade. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu te dou graças pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus te peço que nunca na minha vida deseje fazer a minha própria vontade. Eu não quero, Pai. Eu quero fazer a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nós te damos graças, Senhor, por esta revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.